Oi, pessoal! Hoje é dia 18 de maio, eu continuo com conjuntivite e eu vou começar a leitura do livro Laranja Mecânica. Eu combinei de ler esse livro com o Pedro, do Não Apenas Histórias, e com a Lu, do Plano da Fantasia. Nós vamos fazer uma leitura conjunta. E a gente combinou de gravar um primeiro vídeo falando sobre as nossas expectativas em relação à história. Bom, eu espero que esse livro seja estranho e ruim. Tipo esse cabelo aqui, essa coisa. Mas talvez, eu imagino que tenha uma virada na história que vai fazer ficar estranho e bom, entendeu? Tipo, bom de verdade. A Luana já assistiu milhares de vezes no cinema, ela gosta muito da história, então ela conhece a história. E eu e a Luísa, a gente não conhece nada. Laranja Mecânica é um livro sobre o time holandês? Ou é um carro que se chama Laranja Mecânica? Não sei, eu não tenho a mínima ideia da história. Estou bem ansiosa para saber se eles vão ficar surpresos, se para eles vai ser tão chocante ler o livro quanto foi para mim ver o filme pela primeira vez. Hoje é dia 22 de maio e eu concluí a primeira parte do Laranja Mecânica. O livro ele é dividido em 3 partes e eu terminei a primeira delas. Nesse primeiro momento do livro, a história ela é bem focada na apresentação de personagem. Então nós ficamos conhecendo o Alex, que é o protagonista e narrador do livro. O Alex ele vive nesse futuro distópico, onde a violência atingiu níveis absurdos. E ele próprio não é lá flor que se cheire, assim, ele é líder de uma gangue. Essa gangue comete uma série de assaltos, espancamentos, até estupros. Mas mais do que a história que está sendo contada, o que mais me impressionou no livro até agora é a forma com que o Anthony Burgess, o autor, escreve. Porque ele utiliza uma série de gírias, palavras que ele inventou para o universo de Laranja Mecânica. O autor, o Anthony Burgess, ele é um linguista, ou pelo menos ele já fez vários estudos nessa área da linguística, e você vai percebendo, isso fica claro no texto, porque ele resolveu fazer uma espécie de experimento, a meu ver, com uma linguagem que seria de um futuro próximo de adolescentes de gangues, e ele nomeou essa linguagem de linguagem Nadsat, que é o termo para adolescente dessa mesma linguagem. E isso, assim, nas primeiras páginas é bem assustador. A gente não consegue entender direito o que o Alex está narrando. O livro ele não me fascinou em primeiro momento porque as gírias que existem no livro me broxaram um pouco. Muitas dessas palavras você consegue compreender pelo contexto, outras pela aproximação com a nossa língua, e outras não existem como compreender, por isso é muito importante e é muito legal que esse livro tenha um glossário no final. Depois de uns capítulos vai ficando mais tranquilo, essas gírias vão se repetindo, a gente vai entendendo melhor o universo do livro e a leitura vai ficando mais fluida. Mas pensando assim sobre a utilização dessas gírias, eu acho que elas têm um papel muito importante na história. Primeiro, para identificar esse personagem como um participante de uma gangue. Mas essas gírias, para mim, elas também servem para que a história que está sendo contada não seja tão impactante. Porque tudo que o Alex narra é muito chocante, assim, os atos de violência. Ela censura um pouco a violência. Então ele está dizendo uma coisa, mas você não entende totalmente, você entende pelo contexto, mas não é tão direta porque você não sabe o que algumas das palavras significam. Logo de início eu vou ter que falar que a segunda parte do livro, para mim, foi boa antes de chegar na parte central dessa segunda parte. O Alex agora ele está enrolado até o pescoço, está preso, está literalmente preso. E todas aquelas atrocidades que ele cometeu fora acabou levando ele para a cadeia. E ele vai ser submetido a uma nova técnica de reabilitação, a um experimento que utiliza aí conceitos de psicologia, de condicionamento, para tornar o Alex uma pessoa incapaz de praticar o mal. Na verdade, eu sabia o que ia acontecer
mesmo no primeiro capítulo da segunda parte, quando mencionaram que iam fazer o Alex deixar de ser mal, eu já fiquei, nossa senhora, já vão pra psicologia comportamental. Então, isso pra mim deixou o livro previsível porque eu sabia o que ia acontecer e o autor demorou muito tempo fazendo todo esse experimento, sabe? Eu não gostei muito dessa parte porque eu achei ela meio chata. O autor ele remoeu muito a parte de quando ele estava preso, já fazendo esse teste, digamos assim, esse experimento. Eu adorei essa segunda parte do livro, gostei mais do que a primeira, ela é muito mais dinâmica. E eu acho que aqui o autor vai lançar as ideias que são centrais na narrativa. O que é bom, o que é mal, o que é liberdade, o que significa ter poder de escolha sobre as nossas próprias ações. E para representar essa discussão, ele cria dois personagens que são bem emblemáticos. Um deles é um padre, ele é contra esse experimento, porque ele diz que o que nós temos de mais precioso é justamente o livre-arbítrio. Por outro lado, nós temos um dos médicos aí que realiza esse experimento, e quem não está interessado em questões filosóficas, morais ou éticas, ele é muito mais prático, ele quer reduzir a criminalidade. Então, não parece justo que a gente sacrifique a vida, a personalidade de um único indivíduo em prol de um bem maior, de toda uma sociedade? E por outro lado, quem somos nós para decidir sobre o futuro de uma pessoa? Será que nós somos assim tão moralmente superiores a ela? Hoje é dia 9 de julho, nós terminamos há alguns dias a leitura do Laranja Mecânica. E nós passamos a tarde inteira discutindo a leitura no WhatsApp. Mas daqui a pouquinho mais eu falo sobre a nossa experiência de leitura compartilhada. Bom, nessa terceira parte do livro, o Anthony Burgess vai falar sobre o retorno do Alex à sociedade. O Alex agora transformado nesse homem que é incapaz de praticar o mal, transformado nessa laranja mecânica, nessa aberração. Eu acho que no fim, Laranja Mecânica não é a história de um personagem chamado Alex. É uma reflexão sobre a sociedade humana, de que forma que a gente lida com a violência. Será que no fundo todos nós não somos um pouquinho Alex? Será que a gente não tem naturalmente, instintivamente a maldade dentro da gente? E será que a nossa bondade, ela não é simplesmente uma questão de conveniência? E o que será que acontece quando não tem ninguém olhando, quando a gente tem certeza da impunidade? A única coisa que atrapalhou um pouquinho a minha experiência de leitura foi o último capítulo, o 21º. Esse capítulo ele é muito polêmico. Só para vocês terem uma ideia, esse capítulo ele chegou a ser cortado das primeiras edições de Laranja Mecânica, os editores cortaram. E eu super entendo essa decisão. Na verdade, a minha mente ela se repartiu em duas. Por um lado, eu entendo o 21º capítulo. Eu acho que o autor ele conclui a reflexão dele sobre a sociedade. Ele meio que aponta uma luz, uma saída para a problemática que ele mostra na história. Mas em relação ao personagem, eu acho um desfecho fraco. Eu achei muito abrupto, muito artificial. Eu realmente preferia que o livro tivesse acabado no 20º capítulo, que é, aliás, o final do filme do Stanley Kubrick. Mas isso é uma discussão que dá muito pano para manga, no grupo a gente discutiu bastante. E falando sobre o grupo de leitura, foi maravilhoso poder compartilhar as minhas impressões do livro com o Pedro e com a Lu. A Lu ela não gostou da história, então é sempre muito bom ter alguém que discorda da gente no grupo. A conclusão dela sobre o livro vai estar no canal, no vídeo dela, eu vou deixar o link aqui nos comentários. Vai estar também o link para o vídeo que o Pedro vai fazer. O Pedro ele já está mais no meu time, ele gostou da leitura, ele concorda comigo que é um dos livros mais sensacionais que existem. Eu acho que lendo com alguém, você acaba percebendo detalhes da história que de outra forma passariam desapercebidos. Então, se você também gosta dessa proposta, desse projeto, se você quer compartilhar uma leitura comigo, deixa aqui nos comentários, vamos combinar uma coisa, porque é um projeto que eu gosto muito e eu quero levar adiante. E se todas as minhas leituras, minhas experiências de leitura forem tão sensacionais quanto foi com Laranja Mecânica, eu vou ter uma vida realizada. Abraços e até a próxima!